Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Paula Cabreira e nós estamos em mais um podcast do Jornal Nossa Cidade e hoje recebendo aqui uma diva. Ela esteve simplesmente na ONU para representar Mauá. É muito chique. Cida Maia, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Olá, Paula. Olá, as pessoas que estão aí do outro lado nos assistindo. Dizer que é um prazer voltar no JNC Online. É JNC Online, isso, né? É é. que eu falei o online e deu uma dúvida. É sempre uma alegria, né, estar aqui com você que sempre me deu oportunidade para vir conversar, dialogar. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. Eu que agradeço a presença, gente. Então, Cida, que já teve. A Cida tem construído uma Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres incrível em Mauá, um reconhecimento federal. A própria ministra das Mulheres esteve em visita em Mauá, falou sobre os programas da cidade como referência. E isso deu oportunidade para que a Cida nos representasse, levasse isso à ONU numa conferência internacional da mulher. Cida, eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, sobre essa experiência, sobre estar entre as mulheres que realmente se representam e estão lutando pelos direitos das mulheres. A Anna Hathaway estava lá. Eu fiquei tipo. Ah lá, Bom, para chegar na ONU, eu vou voltar um pouquinho rapidamente na nossa cidade. Em 2021, na gestão do prefeito Marcelo Oliveira, coordenado pela secretária Selma Dias, começou-se a fazer um diálogo com vários atores, né, para se construir aí uma política pública. E aí essa política pública articulada, isso está nos registros nossos da legislação de tudo, foi dialogado com funcionários, com movimentos sociais, e foi se articulando o que hoje a gente chama de Sistema Único de Atenção à Mulher. Mas vou contar uma curiosidade. Não sei se você conhece o Zé Roberto, o nome não era Suan, viu, gente? Eles pegaram a sigla e aí não dava muita combinação. E o Zé Roberto falou: não, mas não está dando certo, porque ia ficar Suma. Né? Suma! Não, Suma não é bom, não. Não era bom. Aí o Zé Roberto. As mulheres procurando ajuda aí, e ela Suma. Lá na comunicação, dialogando, reestruturou a sigla e virou SUAM, Sistema Único de Atenção à Mulher. O que é esse Sistema Único de Atenção à Mulher? É um atendimento integrado, intersetorial. E aí, para chegar na ONU, o que se deu? Né? Teve o período 2021 até 2024, que foi se construindo, se organizando esse sistema. A contratação das assistentes sociais, das psicólogas, das orientadoras sociais, enfim, a equipe, inicialmente, ela não estava estruturada. Por isso que logo no primeiro e segundo ano tinha-se muita dificuldade, porque tinha o concurso público, tinha uma série de questões que precisavam ser organizadas. Quando eu assumo em 2025, eu acredito muito nisso. Eu acredito na política pública e na continuidade da política pública que, de fato, ela tem a consistência. E foi isso que aconteceu. Quando o prefeito Marcelo Oliveira me chamou para estar assumindo a secretaria, eu perguntei para ele, falei, prefeito, o que você espera, né, como secretária? Porque a gente tem o Sistema Único de Atenção à Mulher, mas além do Sistema Único, ele falou assim, olha, hoje ela já está estruturado esse sistema, eu preciso que ele se expanda na cidade, que a cidade conheça, que as mulheres saibam onde buscar esse serviço. Então, a partir daí, eu volto para a secretaria, depois dessa conversa, mapeio os boletins de ocorrência, os índices de violência, e aí a minha pegada, que eu costumo dizer, que eu acho que a gente tem que lidar com a questão da mulher em violência, mas eu preciso fazer com que ela saiba que o serviço existe a ponto de que ela, né, busque esse serviço. E aí foi aí que a gente começou o trabalho de prevenção, que foi o que acabou mesmo fortalecendo, e hoje o serviço está na proporção que ele está. Para você ter uma ideia, Paula, ontem de demanda espontânea, nós recebemos 8 mulheres, que é uma segunda-feira após o final de semana. Então, esse sistema todo que foi crescendo, e aí a gente vai dialogando com um, levando a proposta para outro.
dialogando com o governo internamente, conversando com a Secretaria de Fortaleza, conversando com o pessoal de Campo Grande. Nisso o serviço foi se divulgando. E tem sido, na verdade, né, Cida, um escudo para Mauá, para as mulheres, mas ele se tornou uma política pública que está sendo muito exportada e levada para outros lugares, né? Exatamente. A gente tem na Argentina isso e no Chile já também? Não, é assim, foi apresentado no encontro das Mercocidades. O ano passado a gente participou da construção do protocolo de gênero das Mercocidades, que são cidades da América Latina. Então, de certa forma, nós apresentamos também nesses locais. Está para vir uma delegação aí que quer vir conhecer do Peru, incrível. Né? Então, assim, a gente não pode esperar a violência chegar. Vocês deram visibilidade. Nós demos visibilidade para o programa. Para uma política pública que está fazendo a diferença quando a gente fala em enfrentamento à violência à mulher. É isso, né, isso. Cida? É exatamente isso. E aí, quando chega janeiro, sai a inscrição para participar da CSW, que é a Comissão de Situação da Mulher, que é o maior encontro mundial que discute as questões das mulheres, que foi na ONU. E aí eu fiz a inscrição, preenchi lá todas as questões que tinha e tudo mais, e aguardei. Esperar. Né? Aí eu pensei, vou tirar o visto, porque o não eu já tenho. Né? Então, eu fui me preparando para uma possível oportunidade. Tirei o visto, expliquei que eu estava no processo da seleção para participar da delegação brasileira. E aí, no dia 12 de fevereiro, saiu a lista, tinha 7 municípios, né? Porque enquanto poder público era o poder municipal, estadual e o nacional. Dos municipais, tinha 7 municípios e Mauá era um desses municípios. E aí, assim, o que é a CSW, né? Que a gente abrevia aí. O que é esse encontro dessa comissão? Na verdade, lá é um espaço de escuta, de troca de experiência, que você vai fazendo todo esse diálogo para você ir conhecendo um pouco e se situando nas políticas. Porque, assim, apesar da discussão ser global, é no território que ela acontece. Sim. O que é o território? Que às vezes as pessoas perguntam. É no município, é aqui na base que vai acontecer. Sim. E aí você começa a perceber que aquilo que você desenvolve, para as pessoas pode parecer pouco, sabe, Paulo, em alguns momentos, mas quando você vai pegando algumas experiências de outros lugares, você percebe que a gente está avançada, que a gente avançou um tanto, e não é um tanto pequeno, é um tanto grande mesmo. Né? E aí, qual foi essa pauta? A principal pauta deste ano foi o acesso à justiça. Né? Em uma das mesas que eu participei, inclusive, acho que foi a última que eu pude participar, porque eu vim antes de terminar, porque aqui tinha os compromissos que a gente tinha que seguir. E era justamente essa questão do acesso à justiça. E eu pude contar um pouco dessa experiência, porque, Paulo, hoje, a cidade de Mauá, ela, pela média nacional, com os dados do Conselho Nacional de Justiça, a cidade de Mauá está cumprindo a medida protetiva em 24 horas. A média do ABC são 5 dias e a média do Brasil são 4 dias. Então, o que é isso, cumprir a medida protetiva? A mulher foi na delegacia, fez boletim de ocorrência, foi solicitada a medida protetiva e encaminhada para o judiciário. Mauá está demorando no máximo... Pode acontecer um caso ou outro por um problema, mas a média são 24 horas. E dependendo da situação, está saindo no mesmo dia. Aí a gente vai ouvir falar assim, mas as mulheres têm medida protetiva e estão morrendo. O que eu vou dizer para vocês? A medida protetiva, pela nossa experiência, por si só, ela não vai funcionar. Não é eficiente. Mas o que vem após essa medida protetiva? Da nossa em Mauá tem, a nossa realidade. Então, assim, saiu a medida protetiva. Primeiro, a gente já começa ali. A mulher chegou na delegacia, já machucada, aquela coisa toda. Vai fazer o boletim de ocorrência. É um caso mais grave, urgente, aquela coisa, ela não vai voltar à patrulha, no caso a nossa municipal, é acionada, ela vai acompanhar para o IML, se for caso de buscar roupa, busca de pertence não é busca de mudança, porque busca de mudança envolve divórcio, é busca de pertence, o emergencial, os documentos, o remédio, a roupa básica. Ela vai precisar ir para uma casa-abrigo.
Ah, Mauá não tem. Não, Mauá tem casa-abrigo na questão do consórcio com as 7 cidades. De lá a gente vai fazer o acompanhamento. Então, por exemplo, Mauá, o ano passado, teve 2 feminicídios. Que a gente soube. Depois, um terceiro feminicídio que surgiu depois na estatística, foi um caso que, a princípio, ele não foi tratado como feminicídio, foi a moça e o namorado, mas depois, na investigação, se descobriu que era o ex-marido. Então, entrou na estatística de feminicídio. Né? Mas, em compensação, Mauá também hoje é a cidade que tem o maior número de boletins de ocorrência. Eu queria falar sobre isso, Cida, porque assim, gente, nós temos tido, né, Cida, infelizmente, uma série de situações muito ruins ligadas ao crescimento do movimento Red Pill e de violência contra a mulher. Tivemos recentemente um feminicídio em São Bernardo. E aí a Cida me chamou e falou assim: Paula, eu fiquei tão chateada porque na TV eles disseram que Mauá tinha um aumento dos registros de boletim de ocorrência, e isso foi uma política pública que a gente trabalhou, porque aí vocês estavam exatamente fazendo isso, né? É preciso mapear para impedir, né, Cida? Mais denúncia para nós significa menos silêncio. Significa que a gente está indo para os territórios, está fazendo a campanha de prevenção, está dizendo quais são os direitos dessas mulheres. Não só para as mulheres, mas a gente o Mauá com eles faz o trabalho com os homens até para fazer a questão da prevenção. E aí, à medida que essa mulher deixa de estar silenciada e vai mesmo para a denúncia, vai aumentar a notificação. Por quê? Porque ela foi buscar o socorro, aí a política pública chegando antes da morte. E vocês fizeram uma série de programas, né? Nós fizemos escolas, tudo. A Cida falando agora que está sendo feito isso na entrada de empresas na cidade de Mauá. E aí, assim, Paulo, os resultados disso, tudo isso, a campanha de prevenção, vai aumentar os atendimentos? Vai, não é porque eu estou com mais violência, mas é porque eu estou tirando pessoas que estavam dentro de casa, silenciadas, para buscar esse apoio. E eu acho importante a gente falar, né, Cida? Porque, assim, a violência doméstica, ela é um dos maiores problemas sociais. Sim. E as pessoas estão acreditando que quando elas estão buscando você, vai dar certo. Então, elas estão vendo efetivamente situações muito próximas que, quando a outra pessoa procurou, ela conseguiu, né? Exatamente. E aí sexta-feira mesmo, a gente montou aquele protagonismo feminino e tinha 2 mulheres que são acompanhadas, que são assistidas pelo programa. E aí ela falar assim, vir no encontro e falar: olha, eu voltei a estudar. Paula, nós fizemos 38 matrículas naquele projeto que nós assinamos com o SESI, que é a distância, 80% à distância, 20% presencial. Foram 38 mulheres que voltaram a estudar assim de uma vez no mês de fevereiro. Isso é autonomia para ela. Quando a gente encaminha para o mercado de trabalho, é autonomia. Hoje os dados do ABC, que a gente tem a questão do auxílio aluguel, Mauá é a 2ª cidade com maior número de auxílio aluguel, são mais de 60 mulheres. Isso é possibilitar que ela tenha uma luz para sair desse ciclo de violência. Então, ao mesmo tempo que a gente teve esses 3 feminicídios, como eu disse, nós tivemos 21 mulheres que foram para casa-abrigo, isso em 2025. Foram 21 mulheres que a gente tirou dessa situação de risco eminente, de morte. Então, assim, tem todo um trabalho que é feito, mas que, se você põe os números isoladamente, são 700 e tantos boletins de ocorrência. Mas desses, a gente tem 21 que a gente conseguiu tirar do risco eminente e foram salvas no abrigo. Nós terminamos o ano com 5. Dessas 5 que estavam no final de dezembro, neste momento, as 5 já estão, dessas 5, a última já está saindo essa semana, já assim... A maioria mudaram de cidade, mas a gente não deixa ela solta antes dela mudar para a cidade X. A gente organiza com o serviço daquela cidade para continuar acompanhando, a psicóloga e tudo mais. Enquanto a gente não tem a certeza que ela está bem, a gente não solta a mão. Teve casos que foi para o outro estado. A mesma coisa, entramos em contato com outro estado. Possibilitamos que ela pegasse o ônibus ou o avião, enfim, mas que ela retornasse para a família dela. Neste momento, eu tenho 2, né, que já foi deste ano. 2 mulheres deste ano. São 2 mulheres que poderiam estar mortas, mas o serviço conseguiu chegar antes
do E feminicídio. elas já estão nas casas-abrigo. Já estão na casas-abrigo. Então, toda essa coisa ela é compactuada com as demais secretarias também. Não, e é importante a gente falar como funciona, né? Então, assim, o Sistema Único, ele integra a Delegacia de Defesa da Mulher, é isso. Então, você tem... E o primeiro DP, todas as delegacias, na verdade, a gente conseguiu fazer a visita em todas, de forma, então a gente está para ter uma reunião novamente, porque às vezes muda um, muda o outro, então a gente vai fazer essa reunião nos próximos dias. Aí a pessoa registra o boletim de ocorrência, isso é encaminhado para a Secretaria da Mulher. Hoje está tão interessante que eles fazem o boletim de ocorrência e eles já dão o nosso material de serviço, onde ela vai procurar o serviço. E aí ela procurando o serviço, ela também pode colocar o botão do pânico. Então, é isso que eu ia falar. A medida protetiva, no ajuste com o judiciário, ele já também coloca que ela pode procurar o serviço para instalar o botão. Estão com o botão do pânico instalados hoje em Mauá? Eu acho que passou de 80, porque nós terminamos o final do ano com 70. Incrível. Mas eu não fiz isso, eu vou ficar te devendo esse dado hoje. Não, mas o botão do pânico, pra mim, assim, né? E que a gente tenta chamar de botão de proteção, Paula, porque é um nome que ele protege. Ele protege. Né? O ano passado foram 33 prisões de homens que descumpriram a medida protetiva. Incrível. Então, o botão, Ana, tem que ter a medida. Mas por que eu não posso? Não, tem que ter a medida porque você precisa da autorização judicial, porque você vai lidar com dados, enfim. Então, tem que ter a medida protetiva. Para ser atendida na nossa secretaria, não precisa nem da medida e nem do boletim de ocorrência. Esse acompanhamento, ela pode chegar para saber, porque muitas nem tem noção que elas estão em situação de violência, elas vão descobrir ao longo do tratamento, né? Contra a mulher é uma coisa cultural, né? Cultural e estrutural. E é isso que eu acredito que a gente tem que mudar. É por isso que a gente está batendo na prevenção, porque a prevenção você vai trabalhar a informação e a formação. E não adianta, tem que punir. Não é isso que eu estou questionando. Tem que punir mesmo. Mas só punir não basta. Se eu não fizer a prevenção e eu não mudar mentes que estão aí com esse ódio colocado, né? Isso não vai barrar. Como mãe de menina é uma coisa que me preocupa muito, Cida. Recentemente saiu um estudo falando exatamente isso. A classe de homens que mais odeiam as mulheres são os adolescentes. Mas agora olha isso, esses adolescentes, eles estão recém-chegados nessa geração. Eles não criaram esse ódio pura e simplesmente da cabeça deles. Não. Então, por isso, quando a gente fala assim, Paula, a gente fala muito isso na escola. Quando a menina fala assim pra gente, eu chego em casa, minha mãe tá trabalhando, meu pai tá trabalhando, eu vou lavar louça, eu vou limpar a casa, o trabalho do meu irmão é arrancar a meia, o tênis e jogando as coisas pela casa. É um ato simples. Mas dentro de casa, a educação, você está reforçando a violência, porque a menina vai cumprir tudo. O menino, ele pode ser o que desorganiza, ele não tem os limites, ele pode fazer tudo o que ele quer, e aí, quando ele chega adiante, que ele encontra o não, ele se revolta, né? Porque ele só tem o sim, ele é o príncipe, ele é o que... pode tudo dentro de casa, o alecrim dourado. O alecrim dourado. E aí, quando ele recebe o não, ele vai ter dificuldade de ter o não, porque a menina não quer mais namorar com ele. Ele vai receber o não, porque ela prefere dar um tempo, porque ela está focada agora em estudar. E o não para ele é o ódio. E na prefeitura, porque vocês fizeram um reforço grande nas escolas, né? Nas escolas, principalmente estaduais, que são onde tem os adolescentes. Na prefeitura, a gente começou um trabalho agora com a Secretaria de Educação, que a gente vai estar focada a partir de maio em alguns trabalhos com a educação infantil, com as crianças de 3 a 6 anos, que é trabalhando ludicamente, né, no brincar. Né? Na questão dos brinquedos, uma coisa mais lúdica. Na rede estadual, a gente está principalmente com os adolescentes. A gente foi acompanhar uma escola semana passada, que no começo do ano, a coordenadora, que é a Escola João Paulo, foi nos procurar. E a gente alinhou algumas questões. Elas
na primeira reunião com as famílias, a gente foi e falou um pouco da situação. E agora, no mês de março, os alunos fizeram trabalhos riquíssimos, Paula. Fantástico, de reconhecimento da mulher, do trabalho das mulheres. Então, assim, a gente ficou muito feliz com o que a gente viu com os adolescentes. A nossa primeira escola, que eu sempre gosto de falar, que a gente começou o trabalho com os adolescentes, foi a Escola do Zaira 8, do diretor Marcelo Lobo. Foi ele que abriu as primeiras portas para a gente dar conta. Depois vieram outras, a Escola Irene, a Escola Marcelina, né? E assim foi se multiplicando, Viscondinho, Viscondão, e a gente está indo agora. A agenda está cheia, graças a Deus, né? E é isso. Se essa juventude compreender, né, que as mulheres precisam estar vivas, né? Se as famílias compreenderem que elas têm que educar dentro de casa para partilha, esse é o nome, a educação da partilha, a educação onde dentro de casa se partilha as tarefas, se partilha a comida, se partilha as coisas e automaticamente se partilha o respeito, a gente vai ter uma geração melhor. Mas essa geração realmente que a gente está vendo aí foi uma geração que vem aí com uma força de ódio, que não aceita o não como resposta. São movimentos da internet, né? A gente percebe muito, tem muito a ver com fica muito tempo na internet, mas não tem um limite da internet, né? E a gente começa a ver filhos batendo em mãe, porque não aceita o não, né? Então, eu acredito muito nesse processo educacional, acredito na justiça punitiva, mas a gente tem que trabalhar restaurativa, né? Tem que trabalhar esse outro lado também. E aí você me mostrou isso como aqui, um todo, né? Claro. Na questão do... E aí você me mostrou que no alinhamento, no Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, então, Mauá é destaque, Cida. A gente já tem de todos os... É assim, o primeiro objetivo não está na ordem de prioridade, claro, né? Claro. Assim, um dos objetivos do Pacto Nacional é o cumprimento das medidas protetivas. Como eu falei, a gente já está. De que forma? Porque isso é alinhado. Então, tá na delegacia, já vai fazendo isso que a mulher já chega no nosso serviço, a gente já faz um relatório ajudando e encaminhando, já entra em contato com o judiciário. O judiciário está muito aberto, o judiciário de Mauá está muito aberto a esse debate, a essa discussão. Então, é a integração. Coisa muito interessante você dizer, porque assim, quando a gente escuta muito, a gente percebe que o judiciário em Mauá, como um todo, ele tem trabalhado muito no sentido de auxílio ao poder público municipal. Isso é muito importante, isso faz muita diferença, né? Sim, não tenho dúvida. O ano passado, com a promotoria, também foi assim. Então, nós fomos na reunião na promotoria, depois a promotoria veio na nossa secretaria, e depois a terceira reunião nós fomos para a promotoria. Para a gente ir alinhando os fluxos e vendo uma questão que possa ser melhorada, a promotoria vai dando uns toques para a gente vai colocando algumas questões. Com a juíza, que vai deferir ou indeferir também, ela foi na secretaria, ela ficou na nossa secretaria mais de 3 horas para ver todos os detalhes, porque ela falou, porque eu conhecer no serviço, isso melhora o meu parecer, o que eu vou estar indicando. Então, e com as delegacias é a mesma coisa, né? Pode ter um desalinhamento aqui ou outro, mas que é da rotina às vezes, né? Mas a maioria, sim, tem dado certo essa articulação, né? Então, com as medidas protetivas, e eu digo de novo, a medida protetiva sozinha, ela não resolve. O que vem após a medida protetiva? É isso que a gente tenta acompanhar. Então, Paulo, a gente liga, não é uma, não é duas, nem 3 vezes. Para a mulher, olha, você está com uma medida, vem para o serviço, vem instalar o botão. Umas não querem mesmo. Mas assim, a gente fala não quer, mas a gente tem que entender esse contexto do não quer, né? Tem toda uma violência psicológica, tem toda uma questão emocional que precisa ser amadurecida. Mas a gente não desiste, a gente fica tentando. Ela veio para o serviço, vai fazer a questão do botão. A patrulha vai mapear o que a gente chama de visitas no território. A visita no território é o quê? Passar na rua, passar próximo. Ela vai conversando com a patrulha, ela vai definindo qual é o melhor trajeto, onde que ela acha que tem pontos, porque a gente não conhece a história nem os detalhes de cada uma, né? E aí, o outro, fortalecimento de redes, que é isso que eu acabei de falar.
o Sistema Único de Atenção à Mulher é exatamente esse eixo intersetorial, que é o que o Pacto Nacional chama de fortalecimento de redes. Promover informação sobre direitos. É o que o Mauá com elas tem feito, igual eu falei para a Paula. Hoje, a agenda da nossa secretaria começou às 4 da manhã. Por quê? Porque a empresa, a gente fez todo um trabalho com as empresas. A empresa falou, olha, eu quero que vocês venham em todos os turnos. Se o primeiro turno era às 4 da manhã, não, eles pararam, não foi entregar, eles pararam a produção que eles estavam fazendo, as mulheres vieram, não, as mulheres numa sala acomodada, com cadeira, com PowerPoint, uma palestra, sim, uns 40 minutos, né? Aí a gente explica para as mulheres quais são os 5 tipos de violência, qual é o ciclo da violência e onde ela pode buscar um serviço se ela conhecer alguém que esteja em situação de violência, né? Porque necessariamente precisa ser elas. Você já contou uma história sobre isso, que vocês fizeram uma palestra na escola sim. e você foi procurado por uma filha que entendeu que a mãe estava numa situação de violência. Sim. Assim como essa semana a gente foi agraciado, que a gente estava fazendo com os adolescentes, e aí terminou tudo, o menino levantou a mão, pediu para falar com os demais, falou assim, olha, eu quero falar uma coisa. A minha mãe, ela foi salva porque ela encontrou o serviço do Viva Maria. Que legal. A minha mãe encontrou todo o apoio que ela precisava com a psicóloga, com tudo que ela necessitava. Imagina um adolescente contar diante de todos os adolescentes a importância que foi o serviço público na vida da mãe dele. Pra gente, foi importante. Porque não é favor, viu, gente, que nós estamos fazendo quanto serviço público. Nós estamos cumprindo o que de fato precisa ser feito. Mas é muito interessante, né, Cida? Porque a gente recebeu a visita da ministra e ela disse que existem diversos municípios no Brasil que não tem uma não tem 2.000 cidades que tenham ou a secretaria, ou a coordenadoria, ou diretoria. Eu fui olhar, o Brasil tem quase 5.600 municípios. Isso. Só 7 participaram desse encontro da ONU, como ela falou, 7. Para vocês entenderem como Mauá está muito bem localizada quando a gente fala em serviços de proteção à mulher. Sim. A gente tem que deixar isso muito claro. E aí, quando a gente desce essa régua, desce bastante essa régua, a gente tem que entender que pelo menos 2.000 cidades, metade delas, não tem um serviço de atendimento à mulher. E aí o desafio está sendo esse. A gente transformar essa cultura que foi instituída aí da violência. Mas você já conseguiu se apropriar, Cida, do seu trabalho diante dessa secretaria? Porque assim, ela chegou aqui e falou assim, o trabalho era muito bem feito pela Selma, e nós não temos nenhuma dúvida de que era muito bem feito pela Selma. E que você está continuando. Mas você conseguiu se apropriar de que o trabalho que vocês fazem na cidade de Mauá realmente muda vidas? Salva vidas. Você consegue ter a proporção disso? Porque é uma política pública construída, né? Pensando mesmo e na continuidade, que eu falo assim, você dar continuidade exige coragem, né? Porque a gente vê muito isso no serviço público, das pessoas querer criar uma coisa nova. E aí você nunca vê esse fim, não termina. E aí quando você pega o fórum de 2023 da cidade de Mauá e pensa a cidade para 10 anos, a política pública das mulheres estava lá e a gente foi dar essa continuidade e criar essa consistência. Sim, eu falo que eu costumo trabalhar 10, 12 horas por dia, porque, assim, o desejo de ver a política pública acontecer é muito grande. Então, a gente tem uma dedicação. Sabe, né? Vocês realmente salvam vidas, né? E eu acho que depende muito da parceria também, né? Que Sim. Você disse, o pessoal da Maria da Penha. A patrulha Maria da Penha, hoje, ela pertence à segurança pública, mas ela fica dentro da nossa secretaria. A Paula está devendo uma visita, eu não esqueci. Então ela fica dentro da nossa secretaria. Então, conforme a mulher chega, passa ali, já tem que instalar o botão, a patrulha já está ali conosco. Eu não tenho dúvida, gente. A Secretaria de Trabalho e Renda que leva essa mulher para o mercado de trabalho. A da administração no emergencial para frente de trabalho. Nós temos 19 mulheres hoje na frente de trabalho, que estão dentro de espaços que não são abertos, que ela fique protegida, né? E aí, assim, essa integração é muito grande. Restaurar a dignidade. O nome é exatamente esse. Ela se sentir, né, potente para ela recomeçar a vida dela. Eu gosto muito de trazer a Cida e conversar sobre isso, porque pra gente que não vive isso todos os dias, parece uma coisa muito distante. Mas não é. A violência contra a mulher é uma coisa diária.
E como mãe de menina, eu sempre trago isso pra vocês. É uma coisa que sempre me emociona muito, inclusive, porque está em todas as cepas sociais, em todas as categorias. A violência Todas. da mulher é uma coisa estrutural. E combatê-la é uma coisa, realmente uma luta diária, mesmo dentro de casa. Estou realmente emocionada. Porque eu fico pensando em como essas meninas estão chegando na adolescência com esses meninos achando que elas não são pessoas. Paula, Elas não na têm. escola, às vezes a gente está falando dos tipos de violência, e aí quando a gente fala da violência, assim, aquela que não é por segurança, porque uma coisa é você pegar, às vezes, um Uber e compartilhar a corrida com alguém da sua família, por uma questão de Sim, segurança. o medo. O medo, a questão da segurança. Outra coisa é você ver adolescentes de 15, 16 anos tendo que compartilhar em tempo integral a localização com o namorado. Isso já é um tipo de violência Sim. que vai crescer. Sim. Porque a questão dele de ter o poder sobre essa menina Sim. vai aumentar e vai se tornar uma violência. E aí, quando você está dialogando isso com essas meninas e Quando você chega e numa você escola, vê a outra cutucando e fala assim, é isso que seu namorado está fazendo com você? E ela acha que ele está fazendo isso porque ele gosta dela? É o que eu estou dizendo. Uma coisa é você compartilhar com um pai, com uma mãe, por conta da segurança e do medo, porque às vezes, toda vez que eu pego o Uber que eu não me sinto segura, eu dou um jeito de compartilhar a minha corrida com a minha filha, com meu É muito marido. complicado, né? Mas Cida? quando Porque você é uma vê nesse realidade da estilo, mulher, né? Por exemplo, eu faço isso com frequência. Meu marido sobe tranquilamente dessa ação de trem pra casa. Eu não subo tranquilamente dessa ação de trem pra casa. Quando a gente é mulher, a gente não tem essa tranquilidade. não tem. A gente não sabe, porque não, tá de noite, vou a pé. Não vou a Não pé. tem. Não tem. Eu não vou a pé. E aí a gente pensa assim, né? Eu vou já chegar nesse outro, depois eu falo. Me lembra de falar da questão da violência sexual. Dentro do pacto tem a questão da violência digital. E aí nós começamos, junto com a defensoria, fazer esse trabalho na questão do combate à violência digital. Das principais dificuldades. Que hoje é uma das principais e atinge principalmente as adolescentes. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, adolescentes. Não faça nudes. Não é prova de amor. Porque na primeira briga ele vai se vingar de você. Não faça nudes. Porque é o maior índice da violência digital com as adolescentes, é isso. É aquela coisa da prova de amor, você me ama, se você não me ama, porque você não vai fazer, então, mas no primeiro momento de raiva e de ódio, ele vai passar para frente. Né? E aí entra toda essa questão. E isso eu aprendi muito, foi lá no encontro da ONU, que uma juiz e uma promotora colocaram isso, que elas falaram assim, que as adolescentes começam a namorar na família, elas já falaram, não faça isso. Não faça. Não faça. Então, virou uma regra, assim, para a gente multiplicar com as adolescentes. Eu recebi um estudo, eu estou fazendo uma matéria sobre isso. Da violência digital? Sim. Legal, porque as meninas da defensoria, que são nossas parceiras, que faz todo o atendimento, que faz parte do nosso acesso à justiça, essa parceria com a Defensoria Pública. Hoje mesmo era dia de plantão da Defensora Pública dentro da nossa secretaria. E aí você queria falar também sobre violência sexual, então, que também entra, né? Porque saiu essa semana, né, na mídia local, os casos de violência sexual. E aí eu quero dizer também que a gente acaba fazendo esse atendimento. Então, Mauá, em 2025, nós tivemos 12 casos de violência sexual na cidade. Né? Dessas 12, eu tenho até hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que continuam fazendo acompanhamento conosco, fazendo toda aquela parte, porque ela precisa também superar esses traumas que ela passou. 2, elas já foram para outros serviços, não estão conosco, mas estão em outros serviços. E 3, elas não aceitaram tal, e que a gente está tudo bem, porque lá na nossa secretaria não cabe a gente julgar, cabe a gente acolher. Né? Porque se a gente for julgar, a gente não é o nosso papel. Então, nosso papel é acolher. Então, e este ano, a gente já teve 3 casos. Mas né? coletivo a gente não tem registrado na cidade. Não, coletivo não.
coletivo não, é abuso, é tal. Então, é outra prevenção que a gente está batendo também para poder que essas mulheres, porque é uma situação de vergonha para elas fazerem a denúncia. E entra muito numa seara complicada aí, né, Cida? A família, né? Porque assim, é meu namorado, mas você não queria, gata. É estupro. Ah, meu marido, se você não queria, é estupro. É a gente volta a falar sobre violência estrutural. Estrutural, porque eu sou o dono, o corpo é meu, é você. A gente viu recentemente aí o que a gente está vendo pela TV dos casos, né? E aí, gente, a violência, ela tá em todos os lugares. Não é porque tá na periferia. Não está na periferia. Você pega o último caso mais recente, que foi a comandante da Guarda Municipal de Vitória. Foi ontem que aconteceu. Sim, ela era uma combatente da violência Vitória estava há mais de 600 dias sem feminicídio e, infelizmente, veio dela. Então, a violência, por quê? Porque ela é estrutural. Ela não tem classe social, ela tem cultura, ela tem estrutura. E aí, qual é a saída? A saída, além de toda a legislação que endureceu, o pessoal fala que não tem legislação dura, dobrou o tempo, tem toda uma situação. Mas se não tiver uma mudança educacional, começando dentro das casas, dos lares, as redes sociais, as redes começarem a punir e tirar, que eles demoram, esses perfis, né, combater esses grupos que se reúnem pela internet, a gente também não consegue vencer, né? E aí a prevenção, volto de novo. A gente está tentando fazer essa prevenção com as mulheres, com as adolescentes, com os homens, com os adolescentes. Estamos tentando fazer essa formação por todos os cantos. Porque a gente acredita que Estava aqui, eu interrompendo ela, que sensibilizar homens e meninos, o encontro com eles está dentro também desse combate, né? Tá, o encontro com eles... E enfrentar a violência digital, que ela já tinha falado. Exatamente, acho que eu acabei falando. Falou tudo, Cida. Mas assim, para mim é sensacional poder trazer você. Eu falei pra Cida aqui no Mês da Mulher, eu tinha que trazer pra gente falar sobre isso. E é importante saber que está sendo feito e se tornando referência. Porque às vezes a gente fala, né? Sempre no mal. E Mauá está com um número alto de boletins de ocorrência registrados porque a política pública está funcionando. Sim. E essas mulheres estão perdendo o medo de colocar o rosto para falar: eu sou uma vítima da violência. E isso é um trabalho de anos que tornou Mauá, então, uma referência e colocou a cidade entre 7 municípios que participaram da conferência da ONU para falar sobre como combater a violência à mulher. E aí, assim, voltando rapidinho, dos feminicídios que nós tivemos, eu já não vou dizer que eles ocorreram porque ela não estava no serviço, não é isso. Mas eu quero dizer que a gente tem feito muito para que elas cheguem nos serviços antes de chegar no fim. Porque o feminicídio, ele tem toda uma história antes. Sim. Ele vem de todo o começo. Né? São anos, né? Eu acho importante a gente falar, porque assim, a situação que nós tivemos, por exemplo, com a vítima que morreu no Golden, em São Bernardo, que foi uma polêmica porque ela tinha esse boletim de ocorrência, falou também da importância de, por exemplo, dessa pessoa ser monitorada, né? Porque quando eu tenho o botão do pânico, ele não está sendo monitorado, né? Não. A gente... E outra coisa, esse botão que a gente chama, a gente não posso deixar de falar, o botão de proteção ANA, que é um compromisso que Mauá tem, nós não gastamos um centavo com a implantação desse botão, ele é gratuito, mas qual é a exigência do Diego, que criou o botão? Que não mude o nome, por isso que ele é Ana, é uma homenagem à esposa dele que faleceu de Covid e ele homenageou a esposa pondo o nome do botão. Mas, assim, eu para monitorar o homem, tem toda uma situação que tem que ser judicial. Eu não posso fazer isso sem o judicial. Deu um encaminhamento, não teve isso? Esse feminicídio deu uma fortalecida nessa política? Ou não? Ainda não. Para nós, não. Mas assim, é uma tramitação diferente, não?
Não, para que o homem não, o que parece que parece não, nacionalmente vai ter uma pulseira, vai ter algumas coisas O mais. governo do estado As avisou. tornozeleiras não chegaram para Isso, nós. Isso, o governo do estado avisou Não que chegaram. ele tem ampliado o acesso à tornozeleira. Para Agora, nós Mauá ainda não. ainda não, que eu saiba não. Pode ser também, como não passa pela nossa secretaria, É consórcio. polícia e judicial, né? Tá. Mas assim, a nossa patrulha, ela aumentou também. A gente tem agora 24 horas, que antes a gente era à noite, apesar que a guarda municipal inteira tá imbuída aí nessa questão, todos eles passaram por essa formação, mas a patrulha agora ela fica no plantão à noite 24 horas. para Que poder bom. também dar um suporte quando precisar no período noturno, né? Mas é isso, a gente acredita que cada caso que a gente atende é uma vida preservada, né? É uma vida que a gente está salvando. Eu tenho certeza disso. Então, Cida, queria muito agradecer você Já ter passou? vindo. Nossa, eu acho que Gente! isso aqui é mais de uma hora, na verdade. Eu agradeço muito que você tenha vindo novamente falar sobre as políticas implantadas em Mauá. Te parabenizo mais uma vez por ter participado da ONU, colocado Mauá como uma referência. E em maio a gente apresenta no Encontro Internacional das Cidades Educadoras na Espanha. Olha que A maravilhoso. gente apresenta o trabalho de prevenção, que é o Mauá com elas. É um trabalho de prevenção que é esse que a gente leva nas escolas. tem levado, principalmente nas escolas, em todos os cantos. E é mais uma referência. E quando a gente pega o Pacto Espanhol, a gente percebe, lógico, que ele é numa outra dimensão, nacional, mas que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz. Maravilhoso. Então, muito obrigada por Eu você que ter agradeço. vindo. Vou esperar em outras oportunidades para que a gente fale novamente sobre como o trabalho Eu tem falo feito demais, a né, diferença. Paula? Para. Você tem falado coisas boas e importantes. Eu vou querer trazer você novamente, já falei com a Cida, para que a gente faça uma mesa redonda de conversa Pode das ser. mulheres. Eu acho que seria realmente muito Legal. importante a gente ter A essa gente vai ter a discussão. reunião, vai ter a eleição do conselho esse ano, depois pedir para você divulgar. Só mandar. E a Você gente sabe vai que a ficar gente tá aqui fazendo. para isso. Tá. E agradeço vocês que ficaram em casa nos assistindo. Peço novamente que se você não está cadastrado no nosso canal, clica, se inscreva, compartilha. A gente é um canal pequeno, mas é a gente quem vai levar a informação do ABC para você. Então, por favor, nos siga e saiba que a gente vai trazer mais conteúdo para você aqui. Obrigada, até mais. Até mais. Rua Santa Cecília, 489, perto da Igreja Matriz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.